Fala, meu bom, beleza? Cara, está acontecendo um caos total aqui no Brasil, então eu acho que vale a pena eu comentar isso aqui que está acontecendo. Talvez porque eu tenho um ponto de vista bastante diferente do ponto de vista das outras pessoas que eu já vi comentando esse fato aqui, que é o seguinte, né, cara? Exclusivo, câmeras mostram o ministro do GSI no Palácio do Planalto durante ataques do dia 8 de janeiro. Imagem das câmeras de segurança mostra o ministro Gonçalves Dias e invasores no terceiro andar do Palácio do Planalto. É este cidadão aqui, ó. Tá? Este cidadão é o ministro. Não é ministro, o cara do ex-ministro agora, né? Porque ele já pediu demissão, tá? Mas era o cara responsável pelo GSI, tá? Que é o Gabinete de Segurança Institucional, que na administração do Bolsonaro era de competência do Augusto Heleno, tá? General Heleno, na verdade. Era o General Heleno, né? Eu acho que era o General Heleno. Mas assim, cara, só lembrando assim, se você não for inscrito do canal, considere se inscrever no canal. Se você já for inscrito, considere deixar um like aí pra ajudar o vídeo na divulgação. Tá? Em resumo, vou te contar o que aconteceu. A CNN teve acesso, misteriosamente, eu já vou falar sobre isso. Teve acesso misteriosamente a imagens que mostram imagens de dentro do Palácio do Planalto aí no dia 8, tá? Que são imagens que até onde eu sei eram imagens que estavam sendo mantidas em segredo, tá? Como eles conseguiram isso? Não sei. Mas o que mostra essas imagens? As imagens mostram que este camarada aqui do GSI, tá? Que é o Gonçalves Dias, esse cara aqui, ele tava dentro do prédio e não fez nada, inclusive até diz nas câmeras que parece que ele tava trocando uma ideia com as pessoas que estavam invadindo o lugar, tá? Agora, qual é que é o problema disso? O problema disso é que este cidadão aqui, ele é o cara do GSI. O GSI é um cargo responsável pela quase como se fosse uma guarda presidencial, tá? Esse cara, ele participou da segurança do Lula, tá? Tinha anotado aqui em algum lugar, ó, ele atuou na segurança pessoal do Nine durante 2013 e 2009, como secretário de segurança, tá? Depois colaborou nas eleições do Nine em 2022, também participou do governo da Dilma. Então não é um cara tipo qualquer, assim, não é um cidadão assim que você olha e você pensa, esse cara é só um cara contratado e tal, que pode ter traído o governo. Não, ele não vai trair o governo nunca. Por quê? Porque esse cara faz parte da máquina já há pelo menos 20 anos, tá? E o que acontece, né? O que este camarada, que ele deveria ter feito, né? Ele deveria ter umas imagens dele aqui, ó. Cadê o cara aqui? Bom, depois tu dá uma olhada aqui nas imagens aqui do CNN, mas basicamente é isso, tá? Ele era um cara responsável pela segurança que deveria proteger o Palácio do Planalto, mas no dia ele não fez nada. Esse cara foi indicado pelo Nine e trabalhou com o Nine durante mais de 20 anos, tá? Este cidadão aqui, o que leva as pessoas a crer que na verdade isso eu tô teorizando, não tô afirmando, que o negócio, de 8 de janeiro foi planejado para ser feito desse modo. Que eles deixaram acontecer a coisa do jeito que ia acontecer para prejudicar o lado da direita e para eles conseguirem avançar em ferramentas de controle sobre a população brasileira, tá? Agora, isso tudo não me importa muito, tá? Porque isso aí já é óbvio que todo mundo sabia que estava acontecendo, tá? Isso aqui não é nada demais, meu Deus do céu. Mas o que me chamou a atenção, cara, é o seguinte, cara, que o que me chamou a atenção é o timing, né? É o timing, porque isso aqui é um timing bastante interessante, cara, de um ponto de vista que o Nine ele foi para visitar a China e começou a trocar ideia com a Rússia, começou a se posicionar, tentar pender pro lado dos BRICS, né? Cara, o Brasil é muito triste, né, cara? Porque assim, cara, parece que tem os presidentes do Brasil, parece que é uma ânsia, assim, pra ver quem consegue entregar o país primeiro, assim, quem consegue entregar o país de um modo mais rápido, né? Então você tinha o Bolsonaro querendo vender tudo, né? Privatizar tudo, que se dane, vou privatizar tudo. Ou seja, entregar a parte financeira do Brasil, né? E o governo Nine agora querendo entregar o Brasil para os BRICS, né? Então botar o Brasil ali, fazer o Brasil se transformar na fazendona oficial dos BRICS, né?
O que é algo muito ruim, porque isso vai aumentar o controle chinês sobre o Brasil, tá? Não é uma coisa que vai gerar independência, né? Ao contrário do pessoal nacionalista melancia, que diz que não, porque os BRICS é independência. Não, o BRICS é uma dependência. Quanto mais o Brasil se fechar nos BRICS, mais dependente o Brasil vai ficar, tá? Não há muita... o que eu vejo, assim, né? Por isso que eu acho, assim, que nenhum presidente do Brasil, cara... eles estão preocupados assim com o país, cara. Eu acho que eles querem cada um entregar por um lado. Esse é o problema, tá? Não há qualquer plano de independência, de autonomia, do Brasil poder andar com as próprias pernas. Isso aí nunca existiu, para falar a verdade, nos últimos 30 e poucos anos, tá? Infelizmente essa é a real. E o que acontece? Bom, o Nine, ele foi eleito, tá, por uma coalizão e isso é uma teoria conspiratória que eu tenho, é que ele foi eleito pelos Estados Unidos. O Biden falou, não, tira esse cara da cadeia, põe esse cara para concorrer, depois faz o que tem que fazer para ele vencer, tá? Só que eu acho que o Nine, ele não tinha entendido isso. Agora acho que talvez ele tenha entendido, tá? Mas ele tem que entender o seguinte, cara, que ele não manda nada, ele não manda absolutamente nada no país, tá? Ele só foi colocado ali para responder aos interesses do pessoal do Partido Democrata Americano no Brasil, tá? Inclusive por isso que o vice dele é a pessoa que né? Que é o cara mais consenso de Washington do mundo, né? Que existe no Brasil, assim. Acho que talvez ele seja até pior que o FHC. Mas daí, assim, o Nine foi pra China e achou que, tipo, não, agora eu estou na China, eu vou falar o que eu quiser, eu vou dizer o que eu quiser. Começou a falar uma série de loucuras lá, né? Que não precisaria ter falado, né? Se meteu no conflito da Ucrânia, né? Isso foi engraçado, por quê? Porque primeiro ele falou assim, né? Não, porque isso, porque aquilo, não sei o que lá, porque a Ucrânia tem que perder um território para entrar em consenso com a Rússia, não sei o que. Isso ele falando no improviso, né? Daí deu toda uma repercussão muito negativa internacional, né? E ele se arrependeu, daí escreveram um texto para ele ler, daí depois, acho que um dia ou dois depois, ele tava lendo um texto dizendo que não, a gente respeita todo mundo, que não sei o que, não sei o que lá e tal, que o Brasil não tem lado e tal. Mas o que importa não é aquele texto que ele leu, porque todo mundo sabe que aquilo ali não foi escrito por ele, que são pessoas que estão tentando apaziguar a situação, né? O problema foi o que ele falou, e eu acho que quando ele falou isso, o pessoal que controla o mundo, as democracias ocidentais, que são as forças ocultas, lá usando o termo do Jânio Quadros, né, as forças terríveis e tal, a mão invisível do mercado, tu pode usar vários termos, tá? Agora, esse pessoal que comanda, né, que são as pessoas que eu não posso dizer quem é, né, que eu gostaria de dizer, mas eu não posso dizer quem é, essas pessoas, elas devem ter visto essas declarações dele e falar, não, esse cara tá de brincadeira com isso. Porque se põe no lugar de um cara que é de uma família dinástica, né? Se põe no lugar do cara... imagina o chefe de uma família dinástica, dessas bem poderosas da Europa, assim, né? Chega e vê o Nine falando isso, cara. O chefe deve olhar assim, não, mas, pô, eu te tirei da cadeia, comprei todo mundo, pô, manipulei tudo as coisas, te botei lá, aí no lugar que você tá? Você tava cagando num buraco na cadeia, agora você tá no lugar onde você tá comprando móvel de 200 mil reais pro palácio, né? E você tem a coragem de fazer isso, né? E daí o que eu acho que essas forças ocultas fizeram, tá? Eu não tenho como comprovar isso que eu tô dizendo, isso a gente tá na mera especulação, tá? Eu acho que essas forças ocultas, elas espionam o Brasil inteiro, tá? Durante muito tempo, sempre foi assim, já eu lembro que tinha a comprovação disso, foi feita pelo Snowden lá daquela vez que eles estavam espionando a Dilma. E eu acho que esses caras, eles tinham acesso completo a essas forças ocultas, tinham acesso completo a todas as imagens que seriam privadas, que você não poderia ter acesso. Eu acho que esses caras têm acesso a isso, tá? E eu acho que essas forças ocultas, né, que a gente pode falar talvez do serviço de inteligência americana, as forças ocultas pegaram e falaram, ele tá se fresqueando pra cima dos BRICS, então só um pouquinho. E eles organizaram um documento, na verdade não organizaram, porque eu já tinha pronto já faz tempo isso, né?
Só estavam esperando para usar num momento adequado e enviaram para essa rede aqui, que é a CNN, que por sinal é uma rede americana, tá? Que eu acho que isso aqui é um braço da CIA no Brasil, tá? Pelo menos é isso que eu acho, tá? Não tem, na verdade não da CIA, mas acho que é um braço mais do Partido Democrata Americano, tá? E enviaram para eles e eles largaram isso aqui, né? Que é uma bomba no colo do governo, tá? Esse cara aqui, que tava, o Gonçalves Dias, já pediu demissão. Aqui, ó, o general reserva que atuou na segurança de Lula pediu demissão na tarde de quarta-feira, horas após a divulgação dos vídeos, tá? Ele não tinha pedido demissão antes de sair os vídeos, tá? E se o vídeo nunca saísse, esse cara jamais pediria demissão. Esse cara seguiria trabalhando normalmente, apesar dele ter feito o que ele fez, tá? Então, cara, eu acho assim que... E daí divulgar, esse cara pediu demissão e tal, mas isso gera uma... Mas acho qual é que é o intuito por trás? Por que as forças ocultas, a mão invisível do mercado, fez isso? Né? Quer dizer, eles podiam ter segurado essa informação, né? Eles podiam não ter largado, né? Eles fizeram isso, cara, meio que pra... Eu acho, assim, cara, pra dar uma mensagem pro Nine, pra ele entender que ele não manda nada. Tá? Não sei se ele vai ter a inteligência pra entender isso, tá? Mas ele vai, tipo, isso aqui me parece, tá? Isso aqui me parece uma resposta internacional às declarações que ele fez lá quando ele viajou para a China, quando se encontrou com o Lavrov e tal, etc, etc. Tá? E eu acho que o intuito das forças ocultas, tá, é fazer isso aqui, ó. Após CNN revelar a atuação do GSI, a oposição aumenta a pressão por CPMI de 8 de janeiro, tá? Então existe uma... Eu acho que essas forças ocultas, né, eles querem que isso aqui passe, tá? Porque isso aqui é um meio de você desestabilizar o governo, tá? Que é, no fundo, o que os caras querem, né? As pessoas que têm interesse em controlar o país, eu vejo desse modo, nenhuma delas tem interesse que o Brasil seja um lugar estável, né? O controle é muito mais fácil de ser feito se o país for instável, né? Então, quanto mais bagunça interna tu fizer, quanto mais barulho interno tu fizer, quanto mais tumulto, mais fraco fica o governo. Quanto mais fraco fica o governo, mais fácil o governo fica de ser controlado, tá? Então, eu acho que isso aqui, pelo menos me parece, eu não tenho como provar, tá? Isso aqui me parece um movimento, cara, de você tentar controlar o governo do Brasil, tá? Agora, o que vai dar isso aqui, não sei. Eu tô gravando isso aqui dia 19/4, tá? Às 18 horas, tá? Talvez amanhã os caras se mexam para implementar isso aqui. Mas o que eu vejo, assim, é isso, né, cara? Então, o Brasil, cara, assim, eu acho que é impossível você entender como um país funciona se você não entender as teorias conspiratórias, tá? Talvez os caras estejam certos, né? Tem um ramo da história, né, que é um ramo, tipo, um ramo sério, tá? Não é, tipo, loucura, assim, de pessoas que estudam as conspirações, né, que chama de teoria conspiratória da história, né, que é a ideia de que a história, ela não é movida de um modo autônomo, ela é movida por conspirações que existem por trás do negócio, tá? E eu acho que as pessoas que estão no controle do Brasil hoje, tá, que não são brasileiros, são esse pessoal lá do Partido Democrata Americano, e eles usaram o veículo deles aqui, né, para mandar um recado, tá? E é isso, e eu acho que é isso que está acontecendo. Bacana, né? E daí você pensa assim, eu vejo assim, eu pensava assim, será que precisava isso, cara? Porque o governo do Brasil já, tipo assim, isso aí foi um erro do Nine. Não sei se ele tá velho já, maluco, acho que não, tá? Mas foi um erro. Ele não devia ter falado o que ele falou, porque o Brasil não ganhou nada, o Brasil só perdeu. E não só o Brasil só perdeu de ser criticado por fora do Brasil, como agora ele vai ter que resolver essa questão aqui, ó. Então é um problema a mais pra ele que não precisaria ter existido. E eu acho que ele não entendeu que o governo dele é fraco, né, cara? Esse é o negócio, cara. Porque, parando pra pensar, tu vê, assim, que eles não, porque a gente vai destruir os Estados Unidos, porque não sei o que, vai acabar com o padrão dólar, porque isso, porque aquilo, e daí os nacionalistas melancia do Brasil, isso aí, que é o nacionalista, o brasileiro nacionalista chinês, né?
o brasileiro nacionalista russo, né? Esses caras, bichos, vibraram, falaram, não, porque agora vamos peitar os Estados Unidos, que não sei o que e tal. Cara, vocês não conseguem nem passar o imposto na Shen? Será que você vai conseguir peitar os Estados Unidos? Meu Deus do céu. Oh, meu Deus, cara, por que, cara? Isso é um nível de fraqueza do governo que tu não tá entendendo. Os caras não conseguiram nem passar um imposto. Que é imposto que é um negócio nacional. É só você articular e passar, né? Agora os caras não conseguiram nem fazer isso, né? Então acho que eles vão conseguir mexer com essas forças ocultas que controlam tudo, cara. Não vão. Agora o que as forças ocultas fizeram? Deram uma resposta aqui, tá? E vão enfraquecer ainda mais o governo. Porque se o governo, olha só, porque se o governo tá respondendo e ameaçando de se aliar com a China, isso significa que o governo ele tá começando a ficar forte. Se o governo tá começando a ficar forte, ele tem que ser enfraquecido, né? E é por isso que isso aqui existe, tá? É desse modo que eu vejo, né? Agora, tem como eu comprovar alguma coisa disso? Não. Porque justamente pela atuação, né? As forças ocultas, como o próprio nome diz, elas são ocultas. Então você nunca tem como provar exatamente que foi coisa feita delas, né? Mas tu vê assim que o timing é muito bem feito. O timing, tipo assim, eu acho que essas forças ocultas e tal, eles tinham acesso a essas imagens, cara, desde sempre, cara. Desde o dia 8 eles já tinham. Desde o dia 8 eles já sabiam tudo que estava acontecendo e quem estava por trás. Eles já sabiam que esse cara aqui tinha deixado tudo acontecer, né? Eles já sabiam dos memorandos que o Dino recebeu, eles já sabiam de tudo, tá? Porque essa é a função deles, saber de tudo, porque quando tu sabe é mais fácil de controlar. E agora é isso, né, cara? Sei lá, cara. É isso, cara. A gente agora vamos ficar nisso aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, vou encerrar o vídeo por aqui hoje, tá? Então, basicamente é isso. Diz que o Brasil está sendo aliado com a China, tá? Isso é mentira, tá? Isso aí o Brasil não tem força suficiente para fazer isso, né? E provavelmente não. Assim, eu sei que isso é só bastante interessante pro cara que ele é o nacionalista melancia, porque o cara fica, não, porque agora a gente vai terminar com o padrão dólar, não, porque agora a gente vai vencer e tal. Eu não sei, cara. Eu não vejo isso assim. Eu acho assim, o sinal de que as forças ocultas estariam perdendo força, né? Estariam perdendo o poder, na minha opinião, é se o Trump voltar. Se o Trump voltar, isso aí é um indicador claro de que as forças ocultas estão perdendo poder. E eu não acho que elas estão perdendo poder, eu acho que elas estão cada vez ganhando mais poder, né? E é isso, né? E o Nine tentou dar uma... Não, porque agora eu vou alinhar, não sei o que. Não vai, cara. Não vai. Ele não vai porque ele não pode. E não pode porque sequer ele controla o próprio governo. Sequer ele consegue passar um imposto. Sequer o cara... Tá entendendo o nível de fraqueza? Que é o ideal, né? O americano quer que o Brasil seja fraco. O chinês quer que o Brasil seja fraco. Tu acha que o chinês não tá comemorando que não vai passar imposto? O chinês tá maravilhado que não vai passar imposto, né? Então, o russo ele quer que o Brasil seja fraco. Não interessa a nenhum país do mundo que o Brasil seja forte. Por isso que isso é uma outra mentira que se fala, é aquela não, que o Brasil vai se desenvolver com investimento externo. Precisamos atrair investimento externo. Nenhum país vai desenvolver o Brasil, cara. Nenhum país vai gerar um concorrente a mais, tá? Isso foi feito com a China sem querer, por causa de uma ganância do pessoal que controla o sistema financeiro mundial, né? Mas não vai acontecer mais, nunca mais isso vai acontecer. Tá bom, pessoal? Se você chegou até aqui, deixa um like no vídeo, considere se inscrever e ajuda na divulgação aí. Tamo junto, um abraço e tchau, tchau.